Olá, olá, meus queridos alunos. Voltamos então para falar acerca das questões de protesto, respectivamente do prazo e intimação. Tá? Então nós trataremos aqui especificamente, né, das questões do item 44 até questões de desistência, que é lá no item 56. Então falarei com vocês aqui os principais pontos, tá, disso tudo. Começando pelo item 44, que o prazo para a tirada do protesto é de 3 dias úteis contados da protocolização do título ou documento de dívida. Então deu entrada no cartório, protocolizou, né, na verdade, lá dentro daquele prazo, que é o máximo, né, de 24 horas, daí começa a contar os 3 dias úteis, tá, para a tirada do protesto. Na contagem exclui o dia da protocolização, incluindo o vencimento, e não se considera útil o dia em que o expediente público forense, por conta das sustações de protesto, tá, e o expediente bancário também por causa das questões de pagamento, bem como o dia que não tiver o seu horário normal. Tá? Então nesses dias não será considerado como dia útil. Também não será considerado dia útil, né, nos dias ali no período de recesso forense do dia 20 até o dia 6 de janeiro, quando o tabelião de protestos não abrir a serventia facultativamente nos dias 24 e 31. Tá, ok? Então ele pode, né, com base lá no capítulo 13, não abrir a serventia para o expediente ao público nos dias 24 e 31, tá, de dezembro, então nesses dias também não será considerado dias úteis. Porém, todos os outros dias, do dia 20 de dezembro até o dia 6 de janeiro, serão considerados dias normais, tá? Porque terão plantões nos fóruns, né? Lembremos que, embora tenha recesso forense, existe um regime de plantão nos fóruns que podem sim ser determinantes para eventuais ordens de sustação de protesto. O protesto não será lavrado antes de decorrido o expediente público de pelo menos um dia útil contado da intimação, ou seja, tem que estar pelo menos um dia de expediente, né, para que essa pessoa compareça na serventia, realize o pagamento, aceite, ponha a data do aceite ou devolva o título. Quando a intimação for efetivada no último dia do prazo ou além dele, por motivo de força maior, o protesto será tirado no primeiro dia útil subsequente, e nesse caso, se extrapolar o tríduo legal, né, que é o prazo dos 3 dias úteis lá, a tirada do protesto deverá ser mencionada no instrumento com o motivo do atraso, tá? Então isso tem que constar expressamente. Da intimação, o que a gente vai tratar sobre ela aqui no item 45? Primeiro de tudo, a intimação ao devedor ou ao sacado será expedida pelo tabelião de protesto o endereço inicialmente fornecido pelo apresentante, mesmo se localizado fora da comarca diversa da circunscrição territorial do tabelionato, considerando-se cumprida quando comprovada a sua entrega naquele endereço ou à vista do previsto no item 52 aqui das normas, que nada mais é o item 52, que é a questão da expedição do edital. Só que antes da expedição do edital, que é o que postula lá o 52, o tabelião ele pode buscar os meios de localização diversos daquele apresentado pelo próprio apresentante, ou seja, ele pode verificar o endereço da pessoa numa lista telefônica ou até mesmo num cadastro de internet, que talvez aquele endereço possa ser o endereço atual da pessoa. Ele pode sim, a critério próprio, notificar a pessoa, né, ou seja, expedir a intimação naquele endereço novo, mesmo que não tenha sido indicado pelo próprio apresentante. Tá? Então ele pode buscar esses meios de efetivar, né, o próprio protesto, né, de maneira mais segura. A remessa de intimação poderá ser feita pelo próprio portador ou do tabelião, né, ou seja, um funcionário, né, do próprio tabelião ou qualquer outro meio, desde que fique assegurado o comprovante, né, o protocolo, né, do AR, ou seja, que fique, né, comprovado que a pessoa realmente recebeu. Poderão ser feitas também pelos correios, tá, através de convênio, né, ser firmado com o próprio tabelião ou até mesmo postagem, né, dessas intimações, né, para seguir o meio comum. E a comprovação do cumprimento deverá ser realizada mediante impressão de consulta de rastreamento disponibilizada pela própria né, empresa brasileira de Correios e Telégrafos. Tá? As intimações devem conter o nome dos devedores, as formas de pagamento, recomendação à utilização de outros meios que não em valores, né, expressamente em espécie, né, na serventia, acerca dos riscos, né, do perigo que nós temos de assaltos, né, principalmente quando são títulos de alto valor, né, de valores muito grandes. Advertência, quando for o caso, o apontamento para protesto para falta de aceite e não pagamento, assim intimando-se o sacado a vir a aceitar ou justificar a recusa. Então, se não for falta de pagamento, se for a falta da data do aceite, de aceite ou de devolução, não é o título que vai, na verdade vai a intimação para que ele compareça no cartório, providencie o aceite, a data do aceite ou devolva o título. A data para o pagamento, se for o caso, o nome do apresentante do título, a natureza do título, o endereço do tabelionato, a data da apresentação, o tipo de protesto, se é comum ou fins falimentares, e o motivo, se falta de pagamento, aceite, data do aceite ou devolução, e a advertência de que o registro será informado aos órgãos de proteção ao crédito sob a forma de certidões de relatórios que nós já tratamos lá, que está mais avançada nas normas.
No caso de duplicata, tá, para assegurar o direito de regresso, ou seja, não foi aceita daí, meramente para fins de regresso para pegar os coobrigados, né, os avalistas ou os endossantes, serão intimados a pedido do apresentante apenas essas pessoas que constem no título e não efetivamente aquele que não aceitou. A falta de devolução dos avisos de AR dentro do trido renova, né, deverá ser renovada a remessa das intimações, ou seja, mandou, não voltou no trido, tem que ser remetida novamente nessas intimações. Essa deverá ser feita, né, dentro do prazo de 10 dias úteis contados da primeira intimação, se dirigida para a comarca estranha à circunscrição territorial do tabelionato, e caso o endereço do devedor ou sacado não se localize em uma das comarcas agrupadas. A despesa de condução deverá ser cobrada pelas intimações diretamente, né, no tabelionato, ou seja, essas despesas são repassadas, né, aos devedores, né, desses títulos. Ela deverá ser equivalente ao valor da tarifa de ônibus, né, de ida e volta, ou seja, 2 vezes o valor da tarifa de ônibus, ou, se for fora da comarca, linha de transporte coletivo regular e por percurso, né, limitado aqui, né, a razão, né, na verdade, sendo cobrado de 0,27 UFESP a cada 10 quilômetros, até o limite do valor cobrado pelos oficiais de justiça. E caso a intimação deva ser realizada fora do perímetro urbano, do município inclusive comarca agrupada, e haja transporte coletivo regular até o destino, aplica-se o valor menor entre a passagem de ônibus ou esse de 0,27 UFESPs a cada 10 quilômetros. E nas intimações pelo correio, né, será cobrado o valor que foi realizado no convênio, né, entre o tabelião e o próprio correio, ou, não havendo contrato, o valor usual, normal, né, já praticado pelo próprio correio, correspondente a né, o respectivo AR, né, com carta registrada. As intimações podem ser entregues às empresas prestadoras de serviço, tá? Isso aqui do item 51 que a gente tem, principalmente no item 51 subitens, são empresas que são contratadas para receber intimações e encaminhar para os respectivos contratantes, tá? Então essa é a hipótese aqui do item 51. Então essas intimações podem ser entregas a empresas prestadoras, né, de serviço especialmente constituídas representantes para esse fim, com as procurações previamente arquivadas na serventia, tá? Então tem que ser prévia esse arquivamento de procurações para que essas pessoas possam receber esses títulos. Quando o representado for pessoa jurídica, né, a procuração, se não for formalizada por escritura, deverá ser uma particular registrada no RTD, lembrando que lá, né, precisa do reconhecimento da firma do signatário, tá, obrigatoriamente pelas normas do próprio RTD. Não se esqueçam que o prazo não pode ser superior a 1 ano, tá, ou a ficha cadastral na própria junta comercial a ser obtida pela internet, ou seja, para comprovação da regularidade dessa pessoa, né, do representante legal dessa empresa. Essas ficarão arquivadas em classificador próprio nessas procurações, os documentos, e as empresas de assessoria entregarão nas serventias em ordem alfabética a relação dos seus representados. As procurações devem constar cláusula com poderes especiais e exclusiva para esse fim, ou seja, a procuração tem que ser exclusiva para a recepção desses títulos. As intimações serão entregues diariamente às empresas de assessoria, né, mediante recibo ou até mesmo pelo meio eletrônico, com certificado digital. E as empresas de assessoria relacionarão por escrito às serventias extrajudiciais o nome e qualificação das pessoas maiores e capazes credenciadas para retirar as intimações. O tabelião é facultado, né, realizar a intimação a quem estiver obrigado no título, embora seja suficiente a entrega ao procurador nos termos do item acima. Ou seja, ele pode tanto enviar para essas empresas ou também, a critério dele, falar não, eu prefiro intimar pessoalmente, sem ser pela empresa, por razões de segurança que ele repute, né, ali lícitas nesse momento. Item 52, né, que nós tratamos aqui já meio por cima, né, que é muito importante, que antes da expedição do edital devem ser realizadas as buscas, né, de meio de localização do próprio devedor, ou seja, por endereços alternativos que ele tenha conhecimento. Em caso de recusa, a pessoa, se já veio receber a intimação, ela recusa expressamente o recebimento dela, poderá ser feita a expedição do edital. E a intimação será feita por edital se a pessoa indicada para aceitar ou pagar for desconhecida, localização incerta ou ignorada, ou quando na forma do item 45 for tentada a intimação no seu endereço. Ou seja, tentou, né, deu como ausente nessas duas, né, tem que ser feitas 2 diligências pelo menos de ausência, e nesse caso então ela poderá ser intimada por edital especificamente. Considera-se frustrada a intimação por meio postal quando o aviso de AR não for devolvido pelo correio, tá, no prazo de até 15 dias úteis contados da primeira remessa, e o edital será afixado no tabelionato e publicado na imprensa local, com indicação do endereço onde houver, ou no site do tabelionato. Na hipótese, né, de mais de um apontamento relativo, poderá ser feito o edital em agrupamentos. Deverá constar do edital o nome do devedor, o CPF, né, ou a cédula de identidade, o CNPJ, se for uma sociedade, uma pessoa jurídica, ou até mesmo um empresário,
a identificação do título ou documento de dívida e sua natureza e número do protocolo e prazo limite para o cumprimento da obrigação. Cuidado, tá? No edital não vai o valor do título, tá? Pelo amor de Deus, pessoal. Não pode expor, tá, no edital o título da pessoa antes de protestado, tá? Efetivamente o título. Então só tem a indicação da espécie do título que foi indicado a protesto, mas o valor nunca vai para o edital. Os editais serão arquivados em ordem cronológica, tá? Especificamente, e a publicação do caput poderá ser feita no jornal eletrônico mantido pelo próprio IPTB, através do site, tá? Que já existe, que é chamado www.jornaldoprotesto.com.br. Se vocês tiverem curiosidade, podem entrar lá e ver como é que funciona, né, esse mecanismo que ajuda vocês a visualizar, né, essa ilustração acerca do protesto. A publicação mencionada no caput poderá, a critério dos tabeliões, ser realizada nesse jornal eletrônico, no meio do site que eu já falei por vocês. No jornal eletrônico deverá ser feita uma busca por CPF ou por CNPJ e os tabeliões deverão alimentar diariamente, né, através de certificado digital, né, das assinaturas, os respectivos sites, e a consulta será sempre aberta e gratuita. Tá? Isso é um item muito interessante no 55.4.3. O valor da publicação não poderá ser superior a 0,003 UFESP, né, dessas realizadas lá no Jornal do Protesto. E 56, dispensa-se a intimação do sacado ou aceitante, caso tenha afirmado no título a declaração de recusa do aceite ou do próprio pagamento, ou seja, o próprio interessado falou assim, não vou aceitar o título, também não vou pagar o título, então não precisa intimar, vai para o protesto direto, ou na hipótese de protesto por questões de falência do próprio aceitante. Tá ok, pessoal? Então, feito isso, terminamos aqui especificamente essas questões relativas ao prazo e intimação do protesto. Tá ok? Então, até a próxima aula.